Este caso aconteceu nos Estados Unidos em dezembro de 2021. Patricia Birmingham era uma mulher de 48 anos que morava no Texas. Ela nasceu em 11 de dezembro de 1972 em Orlando, Flórida. Desde jovem, ficou claro que Patricia era incrivelmente inteligente. Durante seus anos escolares, ela se esforçou para alcançar as melhores notas possíveis e se destacou academicamente. Ela participou de várias atividades extracurriculares e entrou para as escoteiras, destacando-se também nisso. Na verdade, durante seu tempo nas escoteiras, ela ganhou um prêmio por ser a melhor vendedora, quebrando recordes quando venderam produtos de padaria. Ela mais tarde utilizaria essas habilidades naturais de venda quando ficasse um pouco mais velha. Depois de terminar o ensino médio, Patricia decidiu seguir carreira na área médica. Ela queria ajudar as pessoas, e essa era uma das suas maiores paixões na vida. Ela estudou muito para se tornar uma tecnóloga cardiovascular. Quando se formou, ela trabalhou em um hospital em Savannah, Geórgia, onde se tornou a primeira tecnóloga cardiovascular certificada. Mais tarde, ela se mudaria para o Texas para continuar seus estudos e, em algum momento, Patricia conheceu um homem chamado Cary. Os dois se casaram e tiveram uma filha juntos chamada Olivia. Cary tinha 2 filhos de um relacionamento anterior. Patricia ficou feliz em aceitá-los como seus enteados e, segundo todos os relatos, ela se dava muito bem com eles. Patricia conseguiu obter um bacharelado em administração de empresas pela Universidade Latanu em 3 anos, e ela conseguiu isso enquanto trabalhava no hospital, um feito realmente notável. A família se mudou de Dallas para Houston, mas o período da Covid causou alguns problemas em sua carreira. Então ela mudou de área e se tornou corretora de imóveis, e não demorou muito para que ela se tornasse uma das principais corretoras de imóveis na região de Houston. Mas com todo esse sucesso, Patricia teve alguns problemas em sua vida pessoal e guardava um segredo. Ela estava tendo um caso pelas costas do marido. Em 2021, Cary descobriria a verdade, e uma discussão realmente horrível explodiria, levando ao que muitos descreveram como um dos casos mais chocantes que já viram. Nessa época, Patricia tinha cerca de 48 anos e seu marido Cary tinha 60. Em dezembro, alguns amigos do casal vieram visitá-los por alguns dias. Durante esse período, um dos amigos conversou com Cary. Eles contaram a ele o que estava acontecendo pelas suas costas, que sua esposa estava tendo um caso com outro homem que morava em outro país e que ela estava planejando ir embora para ficar com ele, levando a filha deles junto. Agora, é claro, Cary ficou profundamente chateado e incrivelmente irritado. Essa revelação foi um choque para ele. Ao saber disso, Cary ficou em silêncio. Só na manhã seguinte que ele confrontaria sua esposa, dizendo a ela que sabia de tudo o que ela estava escondendo dele. Ao ser confrontada, Patricia confessou e contou a Cary que havia sido infiel. Uma discussão violenta começou. Então, Patricia pegou seu celular e começou a gravar o áudio da briga. O casal começou a gritar, xingar e trocar todo tipo de insultos. De acordo com aqueles que mais tarde ouviriam as gravações de áudio da discussão, o casal basicamente disse um ao outro todos os piores insultos que você pode imaginar. Durante a discussão, Patricia disse a Cary que estava cansada dele por sua incapacidade de satisfazê-la sexualmente e de sustentá-la financeiramente. Isso fez com que Cary ficasse ainda mais enfurecido do que já estava antes. Então, ele foi buscar sua espingarda. Nesse ponto, a discussão já durava mais de 30 minutos e ficava cada vez mais acalorada a cada minuto que passava. Patricia então usou seu celular para registrar essas imagens horríveis. Imagens que vou mostrar para você agora. Você realmente quer isso em vídeo? Eu vou puxar o gatilho. Cara, isso é só uma bala. Beleza. Adeus, Bruce. Te vejo depois. Você vai conhecer Jesus. Cary pode ser ouvido dizendo para sua esposa: "Tudo bem, adeus. Você vai conhecer Jesus. Espero que tenha valido a pena", antes de disparar sua arma. Cary
disparou a espingarda 3 vezes. Cada tiro foi dado a queima-roupa no rosto de Patrícia. A cena teria sido realmente horrível. Vizinhos que ouviram a confusão e, claro, ouviram a arma sendo disparada várias vezes, entraram em contato com a polícia, que logo chegou ao local. Carrie se entregou à polícia e foi preso. A filha do casal, Olivia, estava na escola na hora. Ela foi informada de que sua mãe havia sido morta e que seu pai era o assassino. Com tantas evidências contundentes, Carrie foi acusado do assassinato de sua esposa e recebeu advogados designados. Esses advogados disseram a Carrie que ele não tinha opção e iria para a cadeia. Eles aconselharam Carrie, dizendo que a questão não era se ele iria para a prisão, mas por quanto tempo ele ficaria preso. Eles disseram a Carrie que ele precisava confessar e assumir a culpa pelo assassinato, e ele fez isso. Isso pode parecer estranho, mas às vezes assassinos, mesmo com provas esmagadoras, se declaram inocentes. Isso, muitas vezes, leva a sentenças mais longas e punições mais severas. Então, Carrie seguiu o conselho do advogado, pois acreditavam que conseguiriam uma redução de pena para ele. Tragicamente, enquanto aguardava o julgamento, seu filho tirou a própria vida. O julgamento logo começaria com um júri totalmente feminino, algo que é bastante raro. As imagens foram exibidas ao tribunal, que sem dúvida mostraram que Carrie era culpado de um assassinato brutal. Mas então, os advogados que trabalhavam para Carrie começaram a agir. Eles apresentaram o caso de uma forma que convenceu o júri de que Carrie agiu em um momento de paixão e que o assassinato não foi premeditado. Eles destacaram a infidelidade de Patrícia e reproduziram as gravações em que ela o insultava de várias maneiras, explicando que essas declarações e comentários sobre seu desempenho na cama seriam suficientes para enfurecer a maioria dos homens, especialmente depois de descobrir que sua parceira havia traído. A equipe de defesa dele também destacou que Carrie nunca tinha agredido Patrícia fisicamente antes do assassinato e não tinha um passado violento. A filha deles, Olivia, também testemunhou que nunca presenciou o pai agredindo fisicamente a mãe. Isso levou o júri a acreditar que o assassinato foi resultado de um acesso repentino de paixão provocado por uma causa relevante. Os advogados esperavam que Carrie pegasse cerca de 20 anos de prisão, mas antes que o júri fosse deliberar, eles pediram que considerassem uma sentença menor, de cerca de 10 anos, devido ao elemento de paixão. Agora, não é exatamente comum uma vítima filmar o próprio assassinato, especialmente com o assassino totalmente visível para a câmera, dizendo à vítima exatamente o que vai fazer. Então, com isso em mente, que sentença você daria a um homem que acabou de matar a esposa de maneira tão brutal? 20 anos? 40 anos? Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional? Bem, isso pode te deixar bastante perplexo e talvez até irritado. Carrie foi condenado a 10 anos de prisão. 10 anos. E se isso já não fosse chocante o suficiente, ele pode sair em apenas 5 anos. Embora isso seja altamente improvável e provavelmente não vá acontecer, ainda assim é totalmente possível. Ao falar com a mídia, os advogados de Carrie disseram: "Nunca tentamos justificar as ações do nosso cliente, mas a defesa não se tratava de justificar o que ele fez. Tratava-se de explicar por que ele fez o que fez." Em uma postagem nas redes sociais, a irmã de Patrícia disse: "Minha irmã era forte e não recuaria nem demonstraria qualquer medo desse homem." Os promotores fizeram um trabalho excepcional e ficaram tão chocados com o veredito quanto nós. Acredito que até o juiz ficou surpreso. A justiça não foi feita aqui. Minha irmã não merecia isso. Carrie Birmingham não é a vítima. Ao falar sobre a sentença do pai, Olivia disse: "Perdi os meus 2 pais naquele dia. Meu pai também morreu naquele dia, porque a pessoa que fez aquilo com a minha mãe não é o mesmo homem que meu pai era." Ela até se dirigiu ao pai, no tribunal, dizendo: "Não importa o que você disse neste julgamento. Você sabe que tipo de mulher ela era e você sabe o que fez e tirou de mim a pessoa que eu mais amava neste mundo." Existem alguns boatos em torno desse caso
que eu simplesmente não consegui verificar. Enquanto pesquisava, me deparei com alguns fóruns e sessões de comentários, principalmente para entender a opinião geral das pessoas sobre o caso e de que lado elas estavam. E enquanto eu fazia isso, vi muitos comentaristas dizendo que Patrícia também havia roubado cerca de dólares do dinheiro de Carrie e dado para o homem com quem ela estava tendo um caso. Agora, isso pode ser verdade. Eu tentei ao máximo verificar isso, mas parece que é apenas um boato. Até que mais informações sobre esse caso sejam divulgadas, é difícil dizer. Achei melhor mencionar, caso tenham pesquisado o caso e visto pessoas afirmando isso. O caso de Patrícia é, sem dúvida, um dos casos mais chocantes que já vi. É incrivelmente trágico, e eu nem consigo imaginar como deve ser perder um dos pais dessa forma. O caso também dividiu muitas pessoas, com alguns sentindo simpatia por Carrie. Eles não aprovam as ações dele, mas disseram que entendem por que ele fez o que fez. Muitos outros acreditam que esta é uma das maiores injustiças da história jurídica americana, achando que Carrie deveria passar o resto da vida atrás das grades pelo que fez.